Amém, queridos? Que alegria estar aqui nesse culto. Estar com Jesus é sempre maravilhoso, amém? Não tem como negociar. Aqueles que carregam a presença, amam estar na presença. Aleluia. Se coloque de pé, querido, por um minuto. Feche seus olhos. E agradeça ao Espírito Santo por estar aqui. Sabe, querido, hoje eu teria hoje que acho que uns 1000 motivos para não estar aqui ministrando hoje. Eu estou com a minha filha internada. Hoje recebi uma notícia que a minha avó faleceu lá em São Paulo. Eu teria alguns motivos para falar assim, hoje eu não vou hoje. Mas aqueles que têm o coração em chamas, querido, não negocia princípio. E mesmo em meio à dor, é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu sei todos aqueles que adentram a casa de Deus, a casa de Obed-edom, que carregam a arca da aliança, que têm o coração em chamas, esses nunca saem com a mão vazia da sua presença. Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos então aí. O tangedor sumiu dali. Está ali. Feche seus olhos aí, querido. Espírito Santo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Nós anelamos por Ti. Nós anelamos e anelamos por Ti. Porque se não for o Senhor em nossas vidas, o que seria de nós? Não teríamos nada, não seríamos nada. Seríamos apenas o pó da terra. Mas a Tua palavra diz lá em Atos, ó Senhor, que somos como vasos hoje. E dentro desses vasos existe um tesouro especial, que é a Tua presença, Senhor. Por isso aqueça os nossos corações nessa hora. Meu Pai, aqui está os homens, as mulheres, as famílias, os jovens mais poderosos dessa cidade. Poderosos não porque são bons, mas porque carregam a Tua glória. Manifestam o Teu poder por onde tem passado. Senhor, nós temos ouvido os relatos, ó Senhor, que de curas em hospitais, cancerosos estão sendo curados, surdos voltando a ouvir, Pai, coxos, meu Pai, restaurando, Senhor Jesus, a saúde de milhares e milhares de pessoas. Casamentos estão sendo restaurados, curados, ó Senhor, porque os Teus filhos estão carregando a arca, não mais apenas num local, mas aonde eles estão passando, a Tua glória tem começado a se manifestar, e nós não iremos parar, Senhor, até que toda Maringá se encha do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Espírito Santo, essa noite é uma noite profética, essa noite é uma noite onde o Senhor operará milagres, maravilhas, prodígios. Quebranta-nos, ó Senhor, nessa hora. Dai-nos Maringá, Senhor. Dai-nos Maringá, Senhor. Dai-nos o Brasil, Senhor, por herança. Dai-nos alma, Senhor. Aviva a Tua obra em meio aos anos. Nós não queremos viver de um sistema religioso. Nós não queremos viver de um sistema ativista. Nós queremos viver para a Tua glória. Por isso, Senhor Jesus, que as mãos dos Seus filhos nessa noite não sairão vazias deste lugar. É assim, Senhor, que nós cremos. Por isso, seja bem-vindo, Santo Espírito. Seja bem-vindo, Santo Espírito. Começa a esquentar, Senhor, os meus irmãos com o fogo abrasador do avivamento. Dobra-nos, ó Senhor. Aqueça-nos, ó Senhor, com o fogo do avivamento. Essa cidade precisa crer no Salvador. Essa cidade vai se dobrar ao Salvador Jesus Cristo.
Por isso, Senhor, capacita cada líder que adentrou nessa noite, nessa casa. Aqueles que têm 20, Senhor, famílias vão para 40. Aqueles que têm 40 vão para 80. Aqueles que têm 80 vai para 160. Aqueles que estão 160 vai para 320. Pai, nós não iremos parar, porque é um tempo de reprodução. Espírito Santo, adentra esta casa com veemência, com violência. Assim como o Senhor fez em Pentecostes, faz outra vez em nosso meio, 2 vezes mais poderoso. Nós carecemos, ó Senhor, da tua virtude, do teu poder. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Abra os ouvidos, ó Senhor, dessa cidade. Abra os olhos dessa cidade, Senhor, para que eles possam ouvir e ver a mensagem do Evangelho. A mensagem que cura, que restaura, que liberta, que levanta o caído, que sara o doente, que liberta aqueles que estão possessos por demônios. Nós damos uma ordem no mundo espiritual: todo príncipe e toda potestade saiam da nossa presença, em nome de Jesus. Demônios territoriais, demônios do ar, em nome de Jesus, recuam. Tudo que vocês tramaram contra a vida dos meus irmãos, sejam frustrados os vossos planos. Não prosperará seta alguma. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas os filhos não serão atingidos. E nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Fale conosco pela tua palavra. Ministre as nossas vidas. É assim que nós ansiamos e desejamos, com muita fome e sede da tua presença, porque a glória da segunda casa vai ser muito maior. E eu quero fazer parte da segunda casa, Pai. Eu quero fazer parte da segunda casa, em nome do Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Lucas capítulo 4, versículo 14, diz o texto: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro da profecia do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, restauração e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fixados nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E eles lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve-se grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom,
a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade, e levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando por meio deles, retirou-se. Tome o seu lugar em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é o nosso maior exemplo, amém? Jesus, ele é o nosso maior líder. Jesus basta. Fala para o seu irmão assim: Jesus basta. Aleluia. Jesus, ele sempre caminhava com os pés no chão, mas os olhos dele nunca pertenceu à terra, porque a sua pátria não era chamada Israel ou Jerusalém, a sua pátria era o reino de seu pai. E é maravilhoso, querido, aquilo que eu vou falar nessa noite, porque eu vou falar sobre multiplicação, reprodução de pessoas, líderes. Jesus, ele convoca 11 homens, 12 homens melhor dizendo. 11 homens eram praticamente incultos. Vamos dizer que eram a escória daquele tempo. A escória é uma palavra muito forte, mas era assim, desprezado pela sociedade, não tinham valores, não tinha renda per capita, não tinha conta bancária elevada. Ou seja, naqueles homens ao qual Jesus escolheu, não havia possibilidade nenhuma de talentos, né? Vamos pegar Pedro. Pedro, ele só conseguiu pescar peixe depois que ele ouviu a palavra dizendo assim para ele: vai e lança a rede do outro lado. Aí que ele começou a pegar peixe, porque até aquele exato momento a Bíblia não relata que ele era um bom pescador. E eu aprendi algo tão lindo com essa palavra, porque assim, fala para o seu irmão assim: quem tem uma palavra, tem tudo. Porque Pedro, quando volta da sua pescaria, e ele fala assim: Senhor, eu já pesquei a noite inteira, eu sou um pescador. Mas na Bíblia não relata nem sequer um lambari que ele pegou. Mas aí Jesus olha para ele assim: ô Pedro, fala o seguinte, joga a rede do outro lado, meu filho. Olha, Senhor, eu estive a noite inteira, mas segundo a tua, eu lançarei a minha rede. Interessante que quando Pedro voltou e jogou a rede para o lado direito, e começou a puxar aquele monte de peixe, o que aconteceu com o barco dele? Começou a afundar. O que ele pediu socorro daí? Para os amigos. Olha que coisa maravilhosa, querido. Todo sucesso sem a comunhão dos santos afunda, ou seja, vira um fracasso. Todo líder que deseja crescer sozinho não prosperará na presença de Jesus. Porque todo aquele que tem a palavra vinda do céu, ou automaticamente a palavra não fica com ele, espalha pelos irmãos. Aleluia. Por isso que quem tem uma palavra, querido, ele começa a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás, santificado seja o teu, venha teu reino a quem? A quem? A mim? A nós. Todo bom líder que tem os olhos em Jesus, querido, ele nunca pensa em si, mas pensa sempre no próximo. Certa vez uma pessoa disse assim para mim: pastor, eu amo pregar. Oh, que bênção, isso é maravilhoso. Agora, você ama as pessoas ao qual você prega? Porque amar pregar é muito fácil. Eu venho aqui, prego e vou embora e tudo bem. Agora eu amo aqueles que estão me ouvindo para que eu possa pregar para eles. Um líder de GC é isso, querido. Antes dele transmitir alguma coisa ali dentro do GC, antes de ter um alimento muito maravilhoso, ele está amando aquelas pessoas, aquelas vidas. Jesus olhou para esses 12 discípulos. 11 era um tormento, difícil, sem talento algum, sem condição. Somente Judas Iscariotes, que era mais intelectual, tinha um pouco mais de
habilidade, principalmente na área financeira. Por isso que Jesus confia os recursos a quem? A ele. Mas foi o que? Nem sempre o talentoso vai ser leal. Sabe por que Judas morreu, querido? A partir do momento que ele tirou os olhos do Cristo e começou a olhar para Jesus, o homem. Porque Judas entendia que Jesus ia ser um libertador do povo. Mas ele não entendia que a pátria do Cristo não era nessa terra, era no reino dos céus. Agora os 11 entenderam. 11 homens incultos, sem talento algum, nem para pescar prestava. Revolucionou o tempo ao qual viviam. E eu me pasmo agora nesse tempo, querido, nós que somos a igreja, que temos toda a condição, temos estrutura, temos recursos, temos talentos, temos inteligência, temos bons pregadores espalhados pelo mundo todo, porém o mundo está pior que Sodoma e Gomorra. Ou só eu que penso diferente? Porque aonde os apóstolos passavam, onde os discípulos passavam, a glória de Deus se manifestava de alguma forma. Diz o texto que a sombra de Pedro fazia o quê? Curava. O lenço de Paulo fazia o quê? Curava. Algo extraordinário acontecia, sabe por quê, querido? Porque os olhos dos discípulos estavam com os olhos em Cristo. Todo líder que perde os seus olhos em Cristo, ele perde o seu sacerdócio em Deus. E aí ele age pela sua própria força. Esquecem de cumprir aquilo que o mestre ensinava. Atos capítulo 2, Atos capítulo 5, vai dizer que eles passavam de casa em casa ensinando acerca de quem? De Jesus, querido. E quem acrescentava a igreja? Quem acrescenta a igreja? Quem? É Jesus? Eu pensei que era você. O próprio Cristo acrescenta a igreja. Quando os nossos olhos estão em Jesus, quando o nosso coração está queimando por Ele, quando a arca da presença encontra a morada, querido, nós não precisamos trabalhar, porque todo o trabalho é dEle, para Ele e por Ele, que são todas as coisas. Porque o povo tem achado graça em nosso meio, porque no nosso meio há uma glória permanente. Agora precisa-se haver líderes cada dia mais, queimando de amor por quem? Pelo pastor. Mas o que mais vemos hoje, querido, é homens adorando homens para conseguir um carguinho espiritual. Você está aqui? Pedro, Bartolomeu, André, Felipe, Simão não desejavam nenhum tipo de cargo ou título, ou até mesmo apostólico. O que eles ansiavam era dizer assim: mestre, eu posso estar contigo? Pode, tome a sua cruz e siga-me. Quando um verdadeiro líder está com os olhos em Cristo, a alegria e o prazer dele é estar com seus olhos no seu Salvador. É anunciar as boas novas por onde passa, porque ele vai ser e fazer aquilo que Cristo fez nessa terra. Olha só, Jesus era um líder com o pé no chão e a cabeça no céu. Assim deve ser nosso perfil de liderança. Estar com o pé no chão representa o trabalho e firmeza. Ter a cabeça no céu é estar na sintonia com Deus e tudo que fizermos para a sua glória e poder. Sustentar-se num campo missionário hoje, querido, como Francis Armbury, chamado o Cavaleiro da América, que desbravou o continente norte-americano a cavalo, pregando o evangelho. Poderíamos citar muitos outros, contudo Jesus, o maior modelo de missão e liderança, pois foi enviado por Deus ao mundo para nos salvar. João 3,16 diz o quê?
Porque Deus amou tanto o mundo e entregou o seu único filho. Um homem que pega um cavalo e viaja todo o norte americano pregando o evangelho, querido, sem descanso. Uau! Somente pregando o evangelho. Fazendo o quê? Pregando o evangelho. Sabe qual que é o problema do nosso tempo? Não se há mais pregação do evangelho. Nós pregamos sobre prosperidade, nós pregamos sobre bem-estar, nós pregamos sobre vencer, subir de nível, acelerar o nível, crescer no nível. É tanto nível que perdeu o nível. Mas perdemos a simplicidade de Cristo. A liderança do servo sofredor. A humildade de estar com os meus irmãos. De se compadecer e dizer assim, cara, eu sou falho como você é falho. Mas Ele é justo. Sabe o que John Wesley, Jonathan Edwards, Evan Roberts, quem mais? John Knox. Sabe o que esses homens avivalistas tiveram em comum? Charles Finney. Sabe o que eles tinham em comum? A pregação do evangelho. E a sua vida de oração. Hoje falar de oração, você quer ver você não vender um livro, você coloca na capa assim, ó, oração. Você não vende livro. É o último livro que às vezes as pessoas vão procurar, é sobre o tema oração. Procura sobre poder, sobre cura, sobre avivamento, sobre, sei lá, crescer espiritualmente. Mas o tema oração, não, isso aqui já não. Mas foi através de oração e de lágrimas que avivamentos aconteceram no globo terrestre. Sem lágrimas e sem choro, querido, não tem avivamento. Jesus, a fama dele percorreu. Você leu o texto, sim ou não? A fama dele percorreu. A fama de quem? De Jesus percorreu por toda a cidade. Ou seja, Jesus era famoso. Mas ele não era famoso porque ele mesmo saía dizendo assim, ó, olhem para mim aqui, ó, eu estou curando. Olha para mim aqui, eu estou salvando. Não, porque a simplicidade dele de estar com as pessoas, Massal, aquilo cativava o ser humano. E o próprio ser humano espalhava as boas novas. Todas as vezes que nós estamos com Jesus, querido, todas as vezes que nós falamos da sua palavra, não é o pregador, não é o mensageiro, não é o cantor, não é o líder, mas é o povo que está ouvindo a mensagem que vai espalhar as boas novas. Aleluia, aleluia. Porque muitas das vezes a mensagem não é espalhada, porque não é a mensagem. Certa vez eu estava ouvindo um testemunho por esses dias, e aí um homem estava desviado, estava bem perdido, e ele chegou para o pastor e falou, pastor, não tenho jeito, eu já fui cristão, e eu experimentei o amor de Deus, e eu desviei, agora lá em Hebreus está escrito que aquele que prova do amor de Deus e retrocede, não é digno mais de estar na sua presença. O pastor cheio de sabedoria, olhou para ele e disse assim, ó, mas quem disse que você experimentou o amor de Deus? Porque o texto diz, aquele que experimenta o amor de Deus é impossível. E aquele homem diz no seu testemunho que as escamas dos olhos dele caiu, e ele ficou por quase 10 anos cegado por Satanás com essa palavra em seu coração, que não conseguia voltar porque pensava que o amor de Deus nunca mais chegaria ao coração dele. Se você se afastou, querido, por algum momento, ou se algum liderado seu afastou por algum tempo, é porque de fato ele nunca experimentou o amor do líder, do bom pastor. Por isso que homens revolucionou o seu tempo. Agora é chegado o nosso tempo. Fala para o seu irmão, é chegado o nosso tempo agora, irmão. É chegado o nosso tempo, gente. Quantos querem ir para a mega igreja? Mas quando eu olho a estatística de um culto que era para estar com no mínimo 500 líderes aqui, e eu vejo que tem 150, eu me espanto um pouco, eu assusto.
Porque aonde está o nosso coração? Porque ali estará o tesouro. Porque é muito bonito os pastores virem aqui falar que vamos ganhar Maringá com a igreja cheia e todo mundo pega fogo. Mas eu quero ver com 2, 3 pessoas andando a cavalo. E o coração continuar em chamas. Eu quero ver você lá no seu GC, você e sua esposa e seus 2 filhos. Você olhar para aquele GC e dizer assim, meu Deus, não tem ninguém. Aí você mudar a sua perspectiva e dizer, estamos na nossa casa. É através da nossa casa que vai começar um poderoso e grande avivamento. É entendimento, querido, para quem nós estamos servindo. Nós estamos servindo a multidão ou nós estamos servindo 11 pessoas que ninguém dá nada? É tempo de reprodução, é tempo de crescimento e multiplicação. Mas para que isso aconteça de uma forma saudável, os nossos olhos precisam estar no nosso Senhor. Você está aqui? Como que Jesus liderava? Guiado pelo Espírito. Versículo 14 e 18. Jesus só começou o seu ministério depois de seu batismo, quando o Espírito Santo veio sobre ele, em Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Para nos ensinar que o Espírito Santo não tem como para nos ensinar que sem o Espírito Santo não tem como fazer missões. Por isso, Jesus disse que receberíamos o poder para testemunhar. Testemunhar acerca de quem? Atos 1:8 diz o que, querido? Ficai aonde? Em Jerusalém. Até que do alto sejais o que? Revestido de poder, para assim, a partir daí, ser o que? As minhas testemunhas. Essa palavra testemunha eu já falei aqui algumas vezes. O que ela significa? Mártires. Ou seja, estar pronto para morrer por uma causa que não é minha. Mas essa causa me salvou. Foi isso que aconteceu com os 11. Com os 12 depois, com a entrada de Matias, né? Eles morreram, tirando João, que morreu de velho, aprisionado na ilha de Patmos. Mas o restante dos discípulos, todos se tornaram mártires. Uns foram decapitados, pedrejados, espadados, cortados, crucificados de ponta cabeça. Foi uma coisa louca. Por causa de quê? Por amor a Jesus. Os olhos deles sempre estiveram em Jesus. Pedro foi capaz de dizer assim, não, eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Me pendurem de cabeça para baixo. Será que nós estamos caminhando para esse evangelho, querido? Ou nós estamos no evangelho da fama gospel? Ou nós estamos no evangelho do entretenimento? Ou nós estamos no evangelho da multidão? Coisas preciosas Jesus nunca espalhou pela multidão. Na multidão ele falava em parábolas. Mas para aqueles que estavam próximos, os íntimos, ele falava do coração. Por isso que poucos homens começaram poderosos avivamentos. Por quê? Porque esses poucos homens acessaram um lugar que a multidão não consegue acessar. Sabe qual que é esse lugar? Vou te dar um exemplo bem claro das Escrituras. A mulher do fluxo de sangue. Jesus estava passando e havia uma grande multidão e muitos tocavam em Jesus, sim ou não? Mas somente uma mulher conseguiu se arrastar até ele e tocar nele de forma diferente ao ponto de sair virtude. A multidão não quer dizer que Jesus está fazendo grandes coisas, mas que no meio da multidão existir um ou dois com o coração quebrantado, espírito contrito, ali sairá virtude e poder. Os nossos olhos precisam estar aonde? Em Cristo, sermos revestidos de fato do poder que há em Cristo Jesus pelo seu Espírito. O Ruach HaKodesh. O que significa Ruach HaKodesh? Na sua palavra original, sermos batizados, imergidos, se tornando um somente com o Espírito Santo. Porque de fato, quando eu estou caminhando com o Espírito Santo, querido, nos meus olhos há lágrimas, no meu coração há fogo, e na minha mente há revelação de quem Ele é.
E aí eu entendo que eu estou olhando para o meu colíder, que nem é colíder ainda, chegou ontem, acabou de se batizar, mas eu já estou enxergando nele aquilo que Jesus enxergou em Pedro, em Felipe, em Bartolomeu. Eu já estou vendo que a partir daquela família vai começar um poderoso e grande avivamento. Jesus confiou em nós. Sabe por que você está aqui, querido? Porque Jesus te enxergou no lugar aonde ninguém mais enxergou. Você sabe por que os líderes chegou até você? Não é porque eles são bonzinhos, é porque o Espírito Santo estava nele, e o Espírito enxergou vocês para um grande propósito, para um crescimento exponencial. Alargue as tendas, se prepare, firme as estacas, porque grande será a multidão. Grande será, querido, a nossa colheita. Por isso que o profeta Isaías, cheio da unção e da graça e da revelação da parte de Deus, ele fala assim: surgirá um homem comendo gafanhoto e bebendo mel, vestindo roupa de animais. Esse vai preparar o caminho. Mas o caminho não diz respeito ao que está preparando, mas diz respeito àquele que é maior do que aquele que está preparando. E quando João Batista surge, em meio a um silêncio da parte de Deus, dos 400 anos de silêncio, que não foi tão silêncio assim, mas ele surge pregando o Evangelho. Um grande líder surgiu depois de um silêncio tremendo, e ele surge no espírito de Elias, a voz do que clama no deserto, pregando arrependimento, aonde os corações dos pais se voltariam aos filhos, dos filhos aos pais. A profecia que vai se findar nesses últimos dias, antes das duas grandes testemunhas surgirem na terra, antes do grande dia do Senhor aparecer, antes da multidão da grande tribulação ser arrebatada aos céus, antes do arrebatamento da igreja, algo grandioso irá acontecer, igreja de Jesus. Algo poderoso está para acontecer na terra. Deus vai chacoalhar o globo terrestre com filhos e filhas que estão com os olhos fitados em Cristo, recebendo a revelação do Cordeiro. As igrejas que entenderem esse princípio firmarão as suas estacas, e as multidões correrão para aquele lugar, e toda a terra será cheia do conhecimento. Sabe o que vai acontecer, Michael? Todo joelho vai se dobrar e todo olho vai ver. Uau. Eu creio, querido, que num tempo de avivamento, não é o barulho que a gente faz que manifesta a glória, mas é em nosso silêncio, com as lágrimas no chão, que manifesta a glória. Jesus está fazendo nesse tempo. E se você está aqui nessa noite porque Ele te escolheu para algo precioso, talvez você nem sabe aquilo que você tem dentro de você, mas chegou um tempo de multiplicação para a sua história. Chegou um tempo de reprodução para a sua história. Fala para o seu irmão: e o tempo de esterilidade acabou. O tempo de esterilidade acabou, querido. Filhos e filhas surgirão. Estou lendo um livro, chama A Quarta Dimensão, do Dave Ponchou. Ele é algo tremendo e glorioso, e cabe muito bem aquilo que eu estou falando aqui. E nesse livro, ele fala que ele começou a igreja, e a igreja tinha um número simbólico de 80, 100 pessoas. Era um GC de muitos de vocês aí. Mas aí Deus deu uma estratégia para ele. Sabe qual foi a estratégia? Dobre o joelho e ore. O segundo ponto foi: continue orando. E o terceiro ponto: ore até não aguentar mais orar. E quando não aguentar mais, continue orando. E ele começou a orar. E Deus foi acrescentando vidas à igreja de David. E foi crescendo.
E Deus deu uma rema para ele, que foi para as casas, que a gente chama de célula ou GC hoje. E começou a se multiplicar. E multiplicar. Muitos conhecem a história do David aqui. Mas algo interessante da quarta dimensão é que ele fala que existe a primeira, a segunda, a terceira e a quarta dimensão. Na quarta dimensão você já vive aquilo que nem você está vendo. Por isso que eu disse, hoje você está com o seu GC, você, o marido, a esposa e os 2 filhos. Mas na quarta dimensão você já está vendo você, a esposa, os 2 filhos, mais a família da direita, da esquerda, a família que vem do norte, do sul, do oriente, do ocidente, do oeste, do leste, do sudeste, vindo pessoas de todos os cantos, querendo saber o que está acontecendo lá naquele GC. Então quando você, líder, começar a ver que muitas pessoas estão indo em algum GC, você sabe o que você vai fazer? Os 4 pontos de David Ponchu. Dobre os seus joelhos e ore. Primeiro ponto. O segundo ponto, continue orando. No terceiro, você não está aguentando mais, aí você continua a orar. Se dobre em oração até que o céu se abre e o Senhor derrame sobre a sua vida. A unção não é de graça, querido. A unção, ela vem a partir do esmagamento, do prensar de Deus. Quantos querem a unção? David Wilkerson relata em uma das suas últimas ministrações sobre a angústia da unção. É uma das mensagens mais lindas que eu já ouvi sobre unção. E ele fala que em suas entranhas queimava um fogo tão desesperador que ele não suportava ficar de pé. Eu estou falando de um senhor de 80 anos. Não estou falando de um jovem. Leonardo Ravenhill, antes da sua morte, quase 90 anos de idade, ele estava num auditório com 30 mil pessoas. Leonardo Ravenhill esteve com Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman fazia sua reunião de cura e libertação na sexta, e Leonardo Ravenhill fazia o seu culto da palavra na quarta-feira. No culto da palavra, dava 100 pessoas. No culto da Kathryn Kuhlman, caravanas e caravanas e caravanas e multidões estavam ali presentes. Certa vez perguntaram para ele: Leonardo Ravenhill, por que você não une o seu ministério com Kathryn Kuhlman? Ele disse: eu não posso me rebaixar tanto. Kathryn Kuhlman morreu com 50 anos. Alcançou um punhado de pessoas. Mas Leonardo Ravenhill continuou pregando até 90 anos. E alcançou milhares e milhares e milhares com a ministração da palavra. E através da ministração da palavra houve cura, libertação, restauração, salvação. Aonde está o nosso primeiro amor? Quando o Espírito Santo está em nós, que é a unção, nós queremos liderar como Jesus. Segundo, baseado na palavra, versículo 17 a 19. Tudo que Jesus fazia era baseado na palavra, segundo Mateus capítulo 3, versículo 15. Sua história de vida, desde o nascimento até a morte, foram para cumprir as profecias. Jesus é o Logos, a palavra que se tornou carne, como declara em João 1:1. Jesus conhecia as escrituras desde novo. Leu o texto de Isaías na sinagoga, demonstrando que sabia manusear bem as escrituras. Vê se do seu lado tem um crente aí. Vê se tem um crente aí. Vê se tem um filho de Deus aí. Todo filho de Deus, querido, ama a palavra, sim ou não? Olha o sim fraco da morte. Sim ou não, querido? Todo filho de Deus ama a palavra de Deus e ama meditar na sua lei. Às vezes eu ouço pessoas dizendo que teologia mata, teologia isso, teologia... Querido, teologia já mata quem já está morto, porque não suporta a verdade. Porque ao longo do tempo as pessoas vão criando as suas próprias formas de doutrinas para viver o evangelho. Só que a doutrina já existe, não tem outra. Só que a doutrina que já existe talvez não cabe no seu mundo. É o seu mundo que tem que entrar dentro da doutrina que já existe. Mas quando o seu mundo entra na doutrina que já existe, que é o evangelho liberta e transforma.
Aí os olhos se abrem. Aí você vai dizer: nossa, não pensava que era assim. Mas sempre foi assim. Aleluia. Por isso nós precisamos olhar para quem? Jesus. Jesus, querido, é o nosso autor. A obra missionária só pode ser feita baseada na palavra de Deus. Se não levarmos a mensagem do Evangelho, será apenas um movimento religioso. Uau! Eu estava ouvindo um testemunho essa semana. É que eu leio e ouço muito, por isso que eu sempre falo essa semana, que eu já ouvi muita coisa, já li muita coisa essa semana. Mas eu estava ouvindo, e a pessoa disse assim: eu vivi na igreja, eu cresci na igreja, mas chegou um momento que eu cansei. Por que você cansou? Perguntaram a ele. Porque eu estava na igreja de segunda a segunda, participava de tudo que eu podia, estava envolvido em tudo, mas chegou um momento que aquilo me fadigou e eu cansei. Quanto tempo de igreja você tinha? Perguntou. 15 anos. 15 anos é um bom tempo, sim ou não? 15 anos vivendo um ativismo e nunca conheceu Cristo. O problema das pessoas hoje é o ativismo, querido, e o entretenimento, porque perderam a sua referência de liderança, que é Cristo. Paulo disse assim: sejam meus imitadores como eu sou. Então eu só consigo imitar o meu líder se de fato o meu líder está com seus olhos em Cristo. Por isso que eu preciso conhecer a palavra para ver se o meu líder de fato está imitando Cristo ou é coisa da cabeça dele. Senão eu vou reproduzir algo que não vem do reino de Deus, mas vem do homem. Você está aqui? Não faça nada na sua liderança sem orientação das Escrituras, mas busque a entender que o projeto maior de Deus, tudo que já estiver determinado por Deus na Bíblia, é o que devemos fazer, como declara 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Guie seu ministério pela palavra de Deus. Guie sua liderança pela palavra de Deus. Testemunho de vida, um outro ponto, versículo 22. Todos conheciam o filho de José. Ele era um bom carpinteiro, como declara em Marcos capítulo 6, versículo 3. Um bom filho para seus pais. Mas o que impressionava as pessoas é que ele falava as palavras cheio de graça. Todo líder que está com os olhos em Cristo, a sua boca tem graça. Amém? A sua boca tem poder. A sua boca tem autoridade. Mesmo ele não sendo ninguém como os 11 que foi escolhido. Eu não falo muito de Matias, porque Matias foi tirado na sorte. Não era nem para ter entrado no bolo, mas acabou entrando. Só entrou para se tornar mártir, morrer. Não tem nada escrito dele. Mas vai estar lá, eu acho, no céu, nos 12 tronos lá, né? Não sei. Mas quando nós estamos com os olhos, nossos olhos em Cristo, querido, a nossa satisfação e a nossa alegria é a palavra do nosso bom Deus. Jesus era um filho de um carpinteiro, mas ele não era qualquer carpinteiro, ele era o melhor carpinteiro. Aleluia. Amém. No reino de Deus não existe meia boca. Você é meia boca até chegar em Jesus. Depois de Jesus você é tudo nele, porque ele é seu tudo. É ele que capacita, é ele que empodera, é ele que dá força, é ele que dá ousadia, é ele que dá intrepidez, é ele que dá sabedoria, é ele que traz a palavra rema, é ele que revela, é ele que cura, é ele que sara, é ele que restaura, é ele que planta a igreja, é ele que para a igreja, é ele que alarga as tendas, é ele. Quando os nossos olhos estão nele, há multiplicação. Quando os nossos olhos estão nele, há crescimento exponencial. Quando os nossos olhos estão nele, há multiplicação de líderes em abundância. Quando os nossos olhos estão nele, as canções são cristocêntricas, os céus se manifestam, a glória vem, o poder é liberado, a casa
se enche de uma fumaça, ao qual não é a fumaça que sai dali dos instrumentos, mas é a fumaça que vem diretamente do céu. E é como incenso agradável e perfumado. Aleluia. Aleluia. Precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, querido. A mensagem da cruz. A mensagem da cruz. Olhando e aprendendo com o nosso Senhor. Jesus nos chamou para ser suas testemunhas. Por isso precisamos cuidar de nosso comportamento e como reagimos diante das situações da vida. As pessoas estão nos olhando o tempo todo. Em todo o tempo as pessoas estão nos olhando. Se você é um líder, se você é um pastor, se você é um presbítero, um diácono, etc. As pessoas estão nos observando. Se aquilo que nós falamos é aquilo que nós vivemos. Não tinha nada em Jesus que pudesse condená-lo. Nem a mulher de Pôncio Pilatos, ela disse, esse homem é justo. E aí Pôncio Pilatos, cheio de temor, lavou as mãos ali, um covarde. Olha, lavo minhas mãos aqui, porque esse homem é justo. Mas não fez nada pelo justo. Na verdade entregou nas mãos dos pecadores. Tudo era para se cumprir a profecia. Mas querido, quando nossos olhos estão em Cristo, nós temos a alegria de testemunhar, não mais a morte, mas testemunhar a vida e reproduzir isso. Enfrentar adversidades. Todo bom líder que está com os olhos em Cristo, separado e chamado por Ele, querido, vai enfrentar adversidade. Deixa eu dizer algo para você aqui. Jesus não está preocupado com o seu resultado. Fala para o seu irmão assim, Jesus não está preocupado com o resultado. Não tem um ditado que o pessoal fala assim, aquele que não é visto não é lembrado? Quem já ouviu falar isso? Isso veio do inferno, querido. Quem não é visto não é lembrado, né? Isso é para a terra, para homem carnal. Jesus não está procurando o resultado dos seus filhos. Jesus está procurando frutos. E o fruto não diz respeito ao que está produzindo fruto. Porque lá o salmista vai dizer assim, aquele que medita na lei do Senhor, Salmo 1, na lei do Senhor e nela permanece, esses serão bem-aventurados. Eles serão plantados aonde? À beira do ribeiro, e na estação própria eles vão produzir frutos. Ou seja, não sou eu que determino a estação que eu vou produzir, é Ele. Qual que é o meu papel? Estar no ribeiro. Isso não diz respeito a resultado, isso diz respeito à obediência. Isso diz respeito a uma vida íntegra e com os olhos em Cristo, em saber que eu não sou nada, mas a partir da minha obediência, da minha leitura, da minha busca incessante ao meu Senhor, Ele vai me colocar à beira de um ribeiro, mesmo eu sendo uma árvore hoje seca, sem folha, aonde ninguém quer colher um fruto de mim, mas daqui a pouco a estação vai virar. A estação vai mudar. Eu estou vivendo o inverno hoje, mas está chegando a primavera, meu filho. E na primavera começa a vir as folhas, uns galhos fortes, robustos. E aí o ribeiro começa a mandar mais água, mais água, mais água. E eu ali firmado, com minhas raízes como um carvalho de justiça. Vai chegar o verão. Começa a aparecer os primeiros frutos. Sabe por quê? Porque Jesus não escolheu o meu resultado ou o meu talento. Ele olhou para alguém que estava seco e quase morrendo, sentou do lado dele e começou a ensinar: filho, apenas me obedeça, que eu vou fazer de você uma grande multidão. Aleluia.
Quando os nossos olhos estão em Jesus, Valmir, tudo muda. Não esperamos recompensas de ninguém, porque todos que estão na mesa com Jesus desejam estar com Jesus. Sabe por que muitas pessoas se cansam? Sabe por que muitas pessoas desistem? Porque aquilo que você aprendeu você não ensina, você descarta. Vou pegar um exemplo da música aqui, para ficar nada contra os músicos, só exemplo. Mas eu sou um bom músico, toco lá violão de uma forma canarim. Mas aí o Maico já não é tão músico, não sabe tocar muito bem. Mas aí o que eu tenho que fazer com o Maico? Chama para perto. Foi isso que Jesus fez com quem? Com os que não sabia pescar, que não sabia ler, que não sabia nada. Jesus chamou para e começou a ensinar. Isso se chama discipulado. E aí você não descarta, você ensina. E aí quando você ensina, você passa o Cristo que está em você. Atos capítulo 3, versículos 1 a 9 diz o quê? Que estava Pedro e quem subindo a hora nona? João. Subindo a hora da oração. Estava quem no chão? Um coxo. E aí, Pedrão podia passar. Ai, mendigo aqui na porta da igreja, rapaz. Isso aqui é lugar? Vai para um abrigo. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Fitando os olhos naquela pessoa, se aproximou, olhando para ele, disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, o ensino que eu carrego, o poder que eu carrego, a graça que eu carrego, a misericórdia que eu carrego, a compaixão que eu tenho, essa eu te dou, levanta e anda. Pedro não descartou porque era um mendigo e não sabia de muitas coisas. É isso que a igreja está fazendo nesses dias, descartando aqueles que são pequenininhos, descartando aqueles que não dão resultado para o ativismo religioso e o evangelho gospel mentiroso. Jesus acreditou em todos. Todos que estão à beira do ribeiro vão florescer novamente. Ainda que estejam mortos, vão florescer, vai florescer. Basta cada um de nós acreditar, querido, gastar tempo, ensinar, meditar na palavra de Deus, orarmos juntos como comunhão. Sabe quando o avivamento vai vir para essa cidade? Quando uma só voz dizer: dai-nos Maringá, Senhor. Aleluia, já estou finalizando. Dai-nos Maringá, Senhor. Dai-nos aqueles que ninguém quer, Jesus. Que nós vamos sentar na mesa e ensinar. Dai-nos paciência, sabedoria, para desenvolvermos discipulados, não na forma humana ou religiosa, mas no modelo de Jesus. Aleluia. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla aqui com muitos líderes. Cara, procura aquele que está multiplicando. Se você não consegue multiplicar, tenha humildade, cola na árvore que está frutificando. Porque daqui a pouco a estação vai mudar e a sua árvore vai florescer e vai dar bons frutos também. Não tenho condição, mas é esses que Jesus gosta. É os que pensam que não é nada, para fazer deles tudo. Espere-se em Jesus para tudo. E eu concluo essa palavra. O nosso maior exemplo deve ser Jesus, principalmente para fazer a obra de Deus. Se buscarmos a direção do Espírito Santo para as nossas ações, nos basearmos na palavra de Deus, não tendo medo de mudar ou quebrar paradigmas, cuidando de nosso testemunho de vida e enfrentarmos adversidades com fé, podemos ter um ministério, uma liderança e sermos abençoados e bem-sucedidos em tudo. Seja um líder ao modelo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Jesus é o mesmo, querido. Ele continua o mesmo. O seu amor é o mesmo. A sua bondade é o mesmo. A sua misericórdia permanece a mesma. O seu poder é o mesmo. A sua graça é a mesma. Uau! Eu estou com uma grande expectativa para esses últimos anos agora que se adentra, porque eu sei que está surgindo um poderoso avivamento. E a minha oração, querido, eu creio que a sua oração também é: Senhor, não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está prestes a fazer no mundo. Queremos viver e beber tudo. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Você vai chegar no seu GC amanhã, segunda, sábado, não sei quando é o seu GC. Você vai olhar para os seus liderados, e aquele que você olhou e disse assim, ó: ah, esse aqui não tem jeito. É esse aí que vai ter jeito. Eu me lembro quando eu estava em Marília e tinha um rapaz chamado Ronaldo. Ele não era co-líder, não era nada. Ele era de uma quebrada lá de Marília, de uma vila lá, bem perigosa. E aí ninguém acreditava nele. E aí nem o líder dele acreditava nele. E ele era um cara firmeza. Ele só falava em gíria, palavreado, por causa da como ele cresceu. E aí esse líder, ele foi embora da cidade. E aí o Ronaldo amava pessoas. O Ronaldo amava vidas. E ele chegou no pastor e disse assim: pastor, Jardim Domingos, é chegado o meu momento. Agora que eu vou ser o líder, e eu vou levar uma multidão para lá, pastor. Não vamos deixar morrer a célula, não. Aí o pastor olhou para ele e falou assim: ô Ronaldo, você não está pronto ainda. Pastor, sou eu que estou pronto, pastor. Confia em mim, pastor. E tal. E ele usava umas calças de skatista. E tal. E aí, depois de muita luta e petição para o pastor liberou o Ronaldo. Falou: tá bom, então você vai lá, mas eu vou estar supervisionando você. E aí o Ronaldo falou: ei, pastor, você não vai se decepcionar, deixa comigo. Era uma quarta-feira, querido. E esse Ronaldo começou a fazer um evangelismo na periferia. E no seu primeiro GC, na sua primeira célula, antes de começar a célula, era uma casa de fundo com um terreno na frente, um portãozinho velho na frente, mato, tal. Ele limpou tudo, deixou tudo limpinho. Uau. E ele começou a orar com tanta, do jeito dele, da forma dele, com tanto amor pelas almas. E ele falou assim: Senhor, é hoje que o Senhor vai trazer uma multidão aqui. É hoje, Senhor, é hoje. É hoje, eu sei que o Senhor está comigo. Ninguém acreditava no Ronaldo. E o pastor foi lá só para comprovar que não ia dar ninguém naquela noite. Isso mesmo, o pastor mesmo testemunha isso lá. E naquela noite, querido, foram 80 meninos. E não foi apenas os 80 meninos. Muitos que pisaram o pé pelo portão já caíam na presença de Jesus. E nem eram crentes. A glória que o Ronaldo trouxe para aquele lugar. Ele olhou para o pastor e falou assim: pastor, estamos juntos. Deus está nesse lugar aqui. E o Ronaldo multiplicou mais de 110 vezes. Querido, se eu for contar para vocês a experiência que eu já tive com multiplicação. Uma criança de 12 anos de idade. Quantos anos? O pai era juiz e a mãe médica. Um dia estava tendo uma imersão da visão celular. E o pastor chamou essa criança para testemunhar. E falou para a criança assim: filha, chamou os pais dela também. Quem é o seu pai? Meu pai é esse fulano, minha mãe é essa fulana. O que eles são? Meu pai é juiz e minha mãe é médica. O que você quer ser quando crescer? Ela olhou para o pai, olhou para a mãe, olhou para o pastor e falou assim: eu quero ser uma mãe de multidões. Aquela menina multiplicou mais de 30 vezes. Isso há mais de 20 anos atrás. 12 anos. O poder de acreditar naquele que não tem nada para oferecer. O poder de olhar para uma pessoa, não ter condição financeira, não tem beleza. Será que vai sair alguma coisa daí?
é aonde o Senhor não olha a aparência, mas olha o coração. Isaías 61 vai dizer que aonde tem um coração quebrantado e um espírito contrito, querido, o Senhor não rejeita. O Espírito dele começa a habitar. Talvez você está aí lutando para multiplicar, talvez uma vez, mas com essa palavra hoje, talvez você vai ter um outro entendimento. Olhe para Jesus, se desgaste em oração, tenha lágrima nos olhos e paixão, a um ponto de um fogo acender no seu coração, das pessoas não ver mais você, mas ver apenas o fogo te consumindo.